Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a aula é sobre o período paleolítico. O primata não foi promovido ao posto de ser humano da noite para o dia. No conjunto de transformações anatômicas que vai da ordem dos primatas até os seres humanos, a posição ereta foi adquirida pelo fortalecimento dos tornozelos, pelo alinhamento dos joelhos e pelo fortalecimento da bacia, também alinhada para carregar o peso do tronco. Juntamente com o crescimento da caixa craniana, desenvolveu-se a visão binocular. Através dela, os hominídeos aprimoraram a capacidade de ver uma imagem única com os dois olhos, avaliar a distância e identificar os objetos em 3 dimensões. Nesse processo, houve um deslocamento dos dedos polegares. Nos pés, deslocaram-se para uma posição em paralelo aos demais dedos, permitindo maior apoio. Nas mãos, para uma posição oponível em forma de pinça, o que permitiria agarrar com precisão objetos pequenos. Foi a cooperação ajustada entre as mãos e os olhos, permitida pelo desenvolvimento do sistema nervoso do cérebro em expansão, que possibilitou a fabricação das primeiras ferramentas e utensílios. Essa fase de produção de instrumentos rudimentares de pedra, iniciada por volta de 3 milhões de anos atrás, pertence ao chamado período paleolítico, do grego palaios, antigo, e litos, pedra, ou idade da pedra lascada, cujo término é estimado entre 12.000 e 10.000 a.C. As potencialidades oferecidas pela liberação das mãos foram aproveitadas muito bem pelo Homo habilis, que teria surgido há cerca de 2 milhões de anos e intensificado a fabricação de utensílios de pedra. Mais alto, cerca de 1,40 m, do que o Homo australopithecus, mais ágil, com capacidade craniana maior, em torno de 700 metros cúbicos, e com o polegar oponível, sendo considerado o primeiro representante da espécie humana, vivia na África em grupos de 15 a 20 indivíduos, levava uma vida nômade e alimentava-se da coleta de frutos e da caça de pequenos animais. Por volta de 1,5 milhão de anos atrás, surgiu na África o Homo erectus, mais robusto, cerca de 1,60 m, que o Homo habilis, com a caixa craniana maior, entre 750 e 1.000 centímetros cúbicos, aperfeiçoou as ferramentas e elaborou novos métodos de trabalhar a pedra, que levaram à fabricação dos machados de mão. Entre 500.000 e 400.000 anos atrás, passou a controlar e a produzir o fogo. Também nômade, deslocou-se para a Europa e Ásia, e possuía vínculos familiares mais fortes. Até cerca de 1,5 milhão de anos atrás, os ancestrais humanos viveram entre a atual Etiópia e a África do Sul. A partir desse momento, lentamente, o Homo erectus começou a se espalhar pelo território africano, em quase todas as direções, à exceção das florestas equatoriais da bacia do Congo e da costa da Guiné. Entre 200.000 e 100.000 anos atrás, teria surgido o Homo sapiens, provavelmente fruto de transformações genéticas do Homo erectus. Mais alto, cerca de 1,70 m, e com uma caixa craniana bem mais expandida, em torno de 1.400 centímetros cúbicos, o Homo sapiens desenvolveu utensílios de madeira e pedra, utilizando resinas e fibras para fixação e ajuste. Ocupou uma variedade maior de habitats, demonstrando uma grande capacidade de adaptação, assumindo características físicas e culturais diferentes de acordo com as regiões ocupadas.
Em torno de 100 mil anos atrás, nossos ancestrais começaram a revelar preocupações que iam muito além das necessidades práticas da sobrevivência individual ou coletiva. Além da produção de utensílios mais eficazes, como arpões, agulhas, arcos e flechas, os vestígios arqueológicos revelam manifestações artísticas, adereços e principalmente práticas de sepultamento dos mortos com colares, ferramentas e utensílios. Para alguns estudiosos, isso significa fortes indícios de crença na existência de forças espirituais. Os enfeites e os desenhos nas cavernas evocariam proteção ou pedidos de vida após a morte. Talvez o desejo de compreender suas origens e seu destino. Motivações mais ou menos semelhantes às indagações que fazemos quando estudamos a história. Tais seres humanos passaram a ser designados como Homo sapiens sapiens. Do ponto de vista anatômico, eram muito semelhantes aos homens e mulheres atuais, e também teriam surgido no continente africano, para depois se espalharem em grupos pelos demais continentes, distanciando-se de suas áreas de origem. A uma velocidade de apenas 4 a 5 km por geração, os Homo sapiens sapiens povoaram lentamente o mundo. Com base em outras evidências, alguns acadêmicos sugerem que esses nômades talvez tenham se movimentado de maneira independente em várias partes do planeta, e não somente partindo da África. De todo modo, por volta de 10.000 a.C., membros da espécie Homo sapiens sapiens podiam ser localizados nos mais diferentes continentes. Os seres humanos aperfeiçoaram suas ferramentas, primeiro a lança e depois o arco e flecha. Essa arma era empregada nas caçadas, assegurando aos caçadores melhores resultados na medida em que a flecha, atirada pelo arco, percorre uma distância maior e atinge alvos mais distantes do que uma lança atirada com as mãos. No entanto, ao contrário do que se pode pensar, os caçadores do Paleolítico viviam armados, mas os conflitos entre seres humanos ainda eram casos isolados e esporádicos. As tumbas paleolíticas não fornecem indícios de guerra entre grupos rivais, o que vai se tornar mais recorrente com o crescimento demográfico verificado a partir do ano 10.000 a.C. Durante cerca de 3 milhões de anos, nossos antepassados dedicaram-se à caça e à coleta de plantas silvestres. Nesse período, os antepassados da humanidade apenas identificavam os animais que podiam caçar: búfalos, cabras selvagens, cavalos e bisões, e as plantas que podiam comer. A domesticação de plantas, animais e dos rios ainda não era praticada na Idade da Pedra. Os primeiros humanos eram nômades, ou seja, não possuíam habitação fixa. Quando os alimentos da área em que estavam localizados acabavam, ou os animais se afastavam devido às caçadas frequentes, os grupos humanos buscavam novos lugares para se instalar, próximos de manadas de animais, rios e plantas que lhe garantissem a sobrevivência. Em geral, os homens dos bandos eram encarregados da caça e da pesca, enquanto as mulheres cuidavam dos filhos e permaneciam nos acampamentos, coletavam alimentos e protegiam as crianças e os mais velhos de ataques animais e de outros bandos humanos. O regime alimentar humano implicou uma divisão de tarefas e de recursos em troca de provisões. Complementaridade, diferenciação e relações de poder entre os sexos deriva dessa grande distinção entre os seres humanos e os primatas. Entre todas as técnicas e todos os conhecimentos dos nossos antepassados, o controle do fogo figurou entre uma das mais importantes. As comunidades humanas que conseguiram realizar a preservação e a produção do fogo tiveram suas dinâmicas alteradas. No primeiro momento, o fogo produziu por queimadas naturais ou pela descarga de raios. Era mantido em pequenas fogueiras permanentes. Posteriormente, há cerca de 500 mil anos, desenvolveu-se técnicas para produzir o fogo. Esfregavam-se pedaços de madeira, ou então se construíam pequenas engrenagens de madeira em forma de broca, que pelo atrito também produziam fogo. Aquecido pelas fogueiras, os grupos hominídeos podiam suportar melhor as noites frias e, com isso, deslocar-se e adaptar-se a outras regiões.
de temperaturas mais baixas que as predominantes na maior parte do continente africano. Graças ao fogo, as cavernas e os acampamentos ficavam aquecidos. Com isso, nossos antepassados podiam cozinhar alimentos, proteger do frio, defender-se de grupos rivais, utilizando o fogo como arma, e desenvolver a fundição de metais. Grupos de Homo sapiens sapiens, por volta do ano 40.000 a.C., registraram sua vida cotidiana, caçadas, suas famílias, bandos, rituais e até emoções em desenhos feitos em cavernas. Esse conjunto de registros e desenhos é conhecido como arte rupestre. As substâncias utilizadas para a coloração dos desenhos eram obtidas a partir de extração de pigmentos coloridos de plantas, sangue de animais, além de óxidos minerais como dióxido de ferro, de onde se extraíam tons de vermelho, castanho e amarelo, dióxido de manganês, carvão vegetal, ossos queimados, de onde se extraíam tons de preto e cinza, e o calino, da onde se extraía a cor branca. Esses elementos eram amassados e misturados em gordura de animais, urina, fezes ou resinas de árvores. A mistura era aplicada na superfície com penas de aves ou dedos, ou espátulas de madeira ou de palha. A linguagem humana pode ser definida como um complexo sistema de comunicação baseado em regras sobre os usos e significados de símbolos e sinais. No período paleolítico, os seres humanos desenvolveram a linguagem oral, que permitiu a difusão de conhecimentos, experiências e sentimentos. Nesse processo de milhões de anos, a fala foi o fator decisivo para a transmissão aos descendentes dos conhecimentos necessários à sobrevivência da espécie e para o desenvolvimento da cultura. Bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.